Hello, hello, mulheres alquimistas! Muito boa noite! Seja bem-vinda a mais um Fale com a Jana. Hoje, no dia 10 de fevereiro de 2022. E para quem é essa live? É uma live onde eu vou estar compartilhando com você as 11 lições que eu aprendi em 11 anos de Austrália. Pois no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, eu deixei o Brasil há 11 anos atrás para me aventurar na terra dos cangurus. E eu saí do Brasil sem inglês, saí sem trabalho, sem amigos, tinha 32 anos, tô borrada aqui de batom, 32 anos e $2.000 no bolso, tá? Foi assim que eu saí do Brasil. E desde então, a minha vida aqui foi se transformando. Enfrentei muitos desafios e dificuldades no início da minha jornada. E hoje, graças a Deus, eu consegui superar grande parte delas, né? E claro que a gente sempre tem desafios, mas hoje eu vou dividir com você, né? Esses conhecimentos e esses aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória. Então, se você tem uma amiga, né, que tá aqui na Austrália, que quer sim ser inspirada, né, por esse conteúdo que eu vou dividir aqui, manda o aviãozinho para tua amiga e que eu vou começar a falar um pouquinho, né, de como que foi a minha história e como que eu cheguei até aqui. E na data de hoje também é uma data muito importante, uma data de uma conquista muito grande, que eu jamais imaginei que eu estaria conquistando na data de hoje, do dia 10 de fevereiro, e que eu vou divulgar para você também no final da live, tá bom? Então aguenta aí que eu vou te contar tudo como foi e como que aconteceu. Então, vamos chegando todo mundo. Então vamos lá, eu cheguei aqui, larguei, né, todo o trabalho corporativo lá no Brasil e cheguei aqui sem inglês, sem nada. No início da minha jornada, foi uma jornada muito desafiadora, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Tá. Então, eu vim aos 32 anos, eu não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum conhecido aqui, nem emprego, nem nada, nem inglês. E cheguei aqui e tive que enfrentar todas essas dificuldades de dividir casa, de escola, né? Larguei um trabalho corporativo para trás e vim me aventurar, fazer vários trabalhos operacionais. No início eu achava muito... eu me culpava demais, eu trazia muito o papel assim da vítima, no sentido de que por que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso. O que eu tô fazendo aqui? Né? Eu tinha uma autocobrança muito grande e me culpava, né? Não me achava o suficiente. Então, eu ia para um trial de café, diziam que eu não era o suficiente, eu saía arrasada, né? Me sentia muito mal com aquela situação, de estar passando por aquela situação, como se a vida estivesse me punindo, né? Eu não entendia por que eu não estava feliz quando eu cheguei aqui, né? Tipo, mas eu tô na Austrália, eu tinha que estar feliz e eu não estava feliz. E por que eu não estava feliz? Porque eu tava sentindo a dor do luto de estar abandonando toda uma vida, né, pronta para trás, para vir me aventurar aqui. E a gente sofre muito essas questões das perdas, né? Então, no início, eu me culpava, eu chorava, eu fiquei durante muito tempo andando em círculos, né? Sem entender que tinha uma solução para aquilo ali, né? Então, fiquei durante muitos anos trabalhando em trabalhos muito operacionais, né? Eu vim pra cá, pessoal, eu tinha $2.000 no bolso. $2.000 no bolso. Sem inglês, sem amigos, sem trabalho, sem nada, tá? E um medo muito grande, apesar de ter me achado corajosa, eu tinha muito medo, né? E eu achava que as coisas estavam acontecendo na minha vida pra me maltratar, né? Que era tipo uma punição, né? Achava aquilo que, tipo assim, ai, eu não sou merecedora, né, das coisas.
E aí tu vê a tua vida, parece que tá caminhando pra trás e tu não consegue encontrar, às vezes, uma resposta. Não sei se alguém aqui já se sentiu assim. Não consegue entender o porquê que tu tá passando por aquilo ali, né? E com o tempo eu fui mudando, né, o meu pensamento, trabalhava em atividades que eu odiava, que eu não gostava. E aí quando eu consegui um trabalho que eu gostei, eu rapidamente me destaquei e conquistei a minha residência e a minha cidadania. Isso foi no ano de 2013 para 2014, no qual eu tive a oportunidade ali de gerenciar uma loja de roupa masculina, né, que me deu a cidadania, né? Então, eu conquistei a cidadania. Naquela loja eu aprendi também como me tornar uma líder, a gerenciar a equipe, a recrutar pessoas no mercado local. Eu aprendi como que fazia o currículo, aprendi tantas coisas. Mas até eu chegar nesse pilar, eu passei por muitas dificuldades, né? Então, eu quero compartilhar com vocês esses 11 aprendizados. Eu selecionei 11 porque faz 11 anos que eu tô aqui, né? E até se você que tá aí assistindo, me conta quantos anos que tu faz, que tu já tá aqui, se tu tá aqui na Austrália, se tá em algum outro lugar do Brasil. E a primeira lição que eu aprendi foi que ninguém vem aqui pra sofrer. Mas se dói, é porque a vida ainda tá nos ensinando algo. Então, a gente muitas vezes acha que a dor, ela tá ali pra nos fazer sofrer, né? A gente vê a dor muito como punição, né? A gente tem essa coisa muito da igreja, né? Da punição, que tu fez uma coisa errada, que tu não é o suficiente, aí tu tem que punir. Porque a gente vem de uma educação no Brasil católica, né? Que se tu faz errado, então tu vai pro inferno. Tudo tá no nosso inconsciente coletivo. Então a gente vê a dor como algo de punição, muitas vezes inconscientemente. E a dor, na verdade, quando a gente tá com alguma dor, né? Emocional ou física, né? A Cássia tá falando 8 anos, já faz bastante também, né? A gente tá com essa dor, na verdade é porque a gente ainda precisa desenvolver recursos para lidar com essa dor, né? A dor, na verdade, eu vejo muito a dor como um sinalizador, né? Que tem alguma coisa que a gente precisa desenvolver para aquela dor não aconteça, né? Então, a primeira lição é a dor não está aqui para nos fazer sofrer. Então, quando a gente sai da posição de vítima, a gente entra como líder da nossa vida. É assumir a autorresponsabilidade, né? A gente para de culpar o nosso pai, a nossa mãe, ou o chefe, né? Ou a gente para de culpar o flatmate, a gente para de culpar as pessoas de uma forma geral, né? A gente para de culpar as pessoas e a gente acaba assumindo a responsabilidade na nossa vida. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Se a minha vida não tá legal, se eu tô com dor na minha vida, o que eu posso fazer para sair dessa posição, né? Porque, querendo ou não, é a gente que se coloca muitas vezes numa posição de dor. Se a gente se coloca ali, a gente é a única pessoa que pode se tirar dali, né? Então, como que a gente pode, então, assumir, né, a responsabilidade da nossa vida e saber que nós somos responsáveis pelos resultados que a gente alcança? A gente é responsável tanto pelas coisas de fracasso, né, que eu não gosto de chamar de fracasso, por aquilo que não dá certo, e a gente é responsável por aquilo que também dá certo, tá? Então, eu quero trazer esse olhar aqui pra você, tá? Então, de autorresponsabilidade. Então, se a nossa vida não tá legal, né? Se a sua vida não tá da forma que você gostaria de estar, e sempre tem coisas que a gente quer melhorar, né? Nunca a nossa vida vai ser, um exemplo, tá perfeita. A gente vai ter sempre uma área que a gente precisa melhorar, que a gente precisa olhar, ou uma insatisfação em determinada área da nossa vida, né? Então, como que a gente pode olhar e entender, ok, o que eu posso fazer, ou quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver para colocar a minha vida num outro patamar? Ou melhor, o que eu preciso eliminar para que eu consiga colocar a minha vida num próximo nível? E às vezes o eliminar é eliminar um comportamento que não te faz bem, um hábito que não te faz bem, um hábito que não seja saudável, uma crença limitante, ou às vezes uma resistência da mente.
de eu não sou suficiente, eu sempre fui assim, então eu vou ser assim, né? Então, às vezes, a gente precisa eliminar coisas para que a gente consiga prosperar e crescer. Na data de hoje, tá? Aqui a bateria. Eu consegui uma conquista pessoal muito, muito importante, que eu quero dividir com vocês, tá? Que eu vou dividir no final da live. Então, fica até o final para saber o que é essa conquista que eu nunca imaginei na minha vida que em 11 anos de Austrália eu ia conquistar. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer na minha vida, quando eu cheguei aqui. E eu quero dividir contigo porque eu quero te inspirar, que eu acho que as nossas conquistas, elas precisam ser compartilhadas, tá? Então, a segunda lição que eu aprendi de Austrália: saiba que a coisa mais importante que você tem na vida é a sua saúde, né? E que se você não cuidar da sua saúde, você não vai ter energia para suportar todo o estresse que a gente passa enquanto imigrante. Porque a gente tem estresses, né? Estressores muito maiores estando fora de casa, né? Então, é importante a gente saber que a saúde é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente esquece disso. A gente fica trabalhando lá, né? Quando a gente chega aqui na Austrália, 12, 13 horas, 14 horas. Eu lembro de eu fazer 3 shifts, de ter 4 trabalhos, me orgulhar, né? De estar trabalhando em 4 lugares no dia e de deitar no metrô totalmente exausta e quase dormir no metrô. Assim, né? Dormi, mas já dormi dentro do trem, de parar, né? Do outro lado acordei e tava numa fazenda. De tamanho estresse mental e físico e de trabalho físico que a gente passa aqui e a gente não come, às vezes não bebe água, não cuida do corpo. E aí é que começam, os sintomas emocionais começam a aparecer quando o corpo não tá happy, ele tá unhappy. Porque a gente não tá dando pro nosso corpo as necessidades básicas que a gente precisa dar para que a gente consiga estar emocionalmente e mentalmente bem. Então, no pilar lá da alquimia, que eu falo muito do elemento terra, é o elemento terra que traz a nutrição pro teu corpo, ela é a tua base, a tua conexão com a mãe terra. Então, se a gente esquece, né, de tomar água, inclusive vou tomar um gole. Se a gente esquece de nutrir o nosso corpo com as vitaminas certas, né, come muito açúcar, bebe muito álcool, toma muito café, com certeza a gente vai desencadear ansiedade, a gente vai ter pensamentos confusos, a gente vai ficar se sentindo perdida, triste, porque o nosso corpo ele dá sinais, e ele dá sinais através desses sintomas emocionais, tá? Então, a gente precisa nutrir o corpo, fazer atividade física, tomar sol. E eu falo isso porque quem me acompanha sabe que eu falo há bastante tempo do burnout que eu tive. Eu tive um grande burnout, tá, pessoal? No ano de 2017, 2016, que ocasionou até problemas hormonais, tá? E que geraram aí sintomas de menopausa precoce, né? Então, pra nós, principalmente que somos mulheres, pra quem é mulher aqui, ou pra homem também, né? O estresse, ele traz muitas consequências graves. E a gente não se dá conta disso. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Não interessa o que você esteja fazendo hoje em dia, tá bom? Terceira lição que eu aprendi em 11 anos de Austrália. Se você usar toda a tua energia trabalhando, você não vai ter tempo de se desenvolver. E o que eu falo, o que eu quero trazer com isso? Às vezes a gente fica trabalhando. Ah, eu preciso fazer o shift tal, eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar a escola, o visto. Claro, são muitas questões que nós precisamos pagar e se comprometer, né? Sendo estudante e imigrante na Austrália. Porém, tá? Nós ignoramos o fato do aprendizado muitas vezes, né? Então, assim, eu vou ficar aqui nesse trabalho de base porque me paga mais por hora. Mas às vezes não se dá conta que se fosse um outro trabalho que pudesse estar te desenvolvendo mais outras competências que vão te ajudar a chegar onde tu quer chegar. Isso às vezes o conhecimento vale muito mais do que às vezes um shift que vai simplesmente agregar mais financeiramente, né? Então a parte intelectual do trabalho e o que tu vai desenvolver ao longo do trabalho que tu tem é tão mais importante que às vezes o próprio dinheiro que aquele shift te paga,
né? Então, muitas mulheres chegam até mim, tá, pessoal? Trabalhando já há anos, né, em trabalhos operacionais e estão desgastadas porque elas não conseguem ver, né, uma solução de mudança, porque consideram sempre o valor monetário ao invés de considerar muitas vezes o que aquele trabalho vai ajudar ela a desenvolver para ela chegar num patamar que ela quer, tá? Então a gente tem que considerar também não só o valor financeiro daquele trabalho, mas o que aquele trabalho esse trabalho que você tem agora, nesse momento, por exemplo, ele tá te ajudando a desenvolver ferramentas, competências, skills para você chegar aonde você quer chegar no seu futuro? Você sabe aonde você quer chegar no seu futuro? Você sabe qual é o trabalho ideal para você? Né? Você sabe aquele trabalho que vai te fazer feliz? Porque é isso que a gente começa a cocriar a nossa vida. Né? A gente começa a cocriar a nossa vida quando a gente começa a fazer essas perguntas pra gente. Qual é o trabalho que vai me fazer feliz? Qual é o trabalho que está alinhado com a minha própria natureza, com a minha essência, com os meus talentos, com os meus potenciais, com aquilo que eu amo? Porque aquilo que tu ama não é ocasional, não é assim, eu gosto disso porque eu gosto disso. Não, tu gosta disso porque tem um porquê de gostar disso, né? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas elas nos levam, né, a cocriar a vida que a gente quer. Então, a gente começa a perguntar o que é ideal, o que eu posso fazer para chegar lá e o que eu preciso desenvolver hoje para chegar lá. E a pergunta é, o meu trabalho me ajuda a desenvolver isso que eu preciso para chegar lá? Ou esse meu trabalho está me desgastando energeticamente? Eu fico mais doente emocionalmente com esse trabalho. O dinheiro que eu ganho com esse trabalho não paga o meu desgaste emocional, não paga a dor de fisioterapia que eu tenho que fazer lá, porque as minhas costas ficam zoadas, entende? Então, às vezes, o que tu ganha é ilusório, porque o que tu tem que gastar no teu emocional e na tua sustentar aquilo ali é mais caro energeticamente do que o dinheiro que tu ganha. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Tá? Então, a gente precisa reservar um tempo para investir no quê? Em autodesenvolvimento. E o que é autodesenvolvimento? É você se conhecer, né? Porque que a maioria de nós, né? E aí eu me incluo nisso, muitas vezes a gente não sabe aquilo que a gente gosta. A gente não sabe aquilo que nos faz feliz, porque falta autoconhecimento. E se a gente não tem a base do autoconhecimento, como que a gente vai se fazer feliz? Né? Então a gente precisa entender que quando a gente tá desconectada da nossa essência, daquilo que é importante para nós, a gente vai consequentemente trabalhar mais em trabalhos bases. Porque eu não sei os meus talentos, eu desconheço os meus talentos, os meus potenciais. Então como que eu posso ganhar mais ou negociar um salário melhor, né? Entende? Oi, Nádia. Então, como que eu posso trabalhar ganhando mais se eu mesma não sei o que eu posso contribuir com aquela empresa, né? Quanto mais alienadas de nós mesmas, mais baixo é o nosso salário. E quando eu falo alienada de nós mesmas, não me leve a mal, é alienada no sentido da gente não conseguir visualizar a nossa potência. E cada um de nós, um momento da vida já teve nessa situação. E eu estive nessa situação onde teve momentos na minha vida que eu não reconhecia o meu potencial, que eu não reconhecia o meu talento, que eu não sabia do que eu gostava. E eu lembro que eu ia pro shift de garçonete e o cara olhava pra mim, não me pagava o shift e dizia, tu não serve. E eu dizia, nossa, eu não sirvo nem pra garçonete. E eu mudei a chave. Eu sempre conto aqui, eu não sei se vocês já ouviram essa história ou não, mas um dia que eu fui fazer um shift num restaurante super chique lá na PQP, peguei um ferry, cheguei lá e uma amiga falou, Jana, tu tá trabalhando de graça porque tu não tá perguntando quanto é que tu quer ganhar antes. Tu tem que perguntar antes do shift quanto é que tu quer ganhar. Eu lembro que era um feriado, eu peguei um ferry, fui nesse restaurante, cheguei pro gerente e perguntou, tá, quanto é que tu vai me pagar pra esse shift? E o cara olhou pra mim, depois de 2 horas viajando, ele falou, pode ir embora pra casa agora. Naquele dia, eu pensei,
comigo na volta do ferry. Tá um dia lindo. Eu vou, alternativa A, vou pensar, vou voltar pro Brasil, porque esse cara tá... Eu não aguento mais, né? Ouvir que eu não sou o suficiente, porque a gente ouve o tempo inteiro no mercado de trabalho que a gente não é o suficiente. Essa é a realidade. E a gente acredita. Só que isso é uma ilusão, né? O mercado de trabalho é cruel. O mercado de trabalho vai sempre dizer, tem alguém mais qualificada que tu não sabe o suficiente, tu não é o suficiente. E a gente vai somatizando isso como se fosse uma verdade. Só que isso não é a verdade. A verdade é que tu e eu, cada um de nós aqui que está assistindo essa live agora, ou online, ou gravada, a gente tem muito potencial. A gente tem, cada um de nós aqui tem um potencial único, exclusivo. Só tu sabe fazer uma coisa que tu sabe muito bem. E se tu não descobriu o que é ainda, it's time de perguntar pra você mesma. De perguntar pros teus amigos. Ei, o que tu acha que eu faço de muito bem feito? Pergunta pra tua família, pros teus chefes, né? Isso é parte de uma das atividades na mentoria. E na maioria das vezes, quando as pessoas perguntam isso pras pessoas, elas se surpreendem. Porque as pessoas começam a falar mais ou menos aquela mesma coisa. Falar, nossa, falaram que eu sou uma ótima amiga, que eu sou uma ótima listener, né? Que eu escuto bem, que eu sou uma pessoa que conecta as outras. E tu vai começar a descobrir coisas sobre você que você jamais imaginou. E muitas vezes o caminho tá aí. O caminho tá aí porque os teus talentos tu pode usar a teu favor na tua carreira. Aliás, tu deve usar, né? Porque isso facilita com que tu tenha uma carreira mais feliz, né? Quando a gente tá trabalhando com algo que a gente não sabe fazer muito bem ou com algo que não tem nada a ver com a gente não vai ser feliz nessa carreira, é muito difícil, né? Porque é uma coisa que não tá alinhada com a nossa própria natureza. Então a gente precisa estar fazendo coisas alinhado à nossa natureza. Faz sentido isso pra vocês, pessoal? Vocês estão me acompanhando aí? Digam que sim, digam que sim. Tá? Então, número 3, precisamos encontrar um espaço de tempo na nossa vida para trabalharmos autodesenvolvimento. Ou procurar uma mentora, um mentor, ler livros, fazer cursos de autoconhecimento. Tirar um tempo de solitude para pensar em você, para pensar nos teus sonhos, para pensar como que tu pode fazer a tua vida ser diferente. Não dá pra gente acordar todos os dias reclamando do nosso trabalho e continuar reclamando ou continuar dizendo eu tô perdida, eu tô perdida, eu tô perdida. Sabe por quê? Eu sempre ensino uma coisa que eu vou ensinar pra te dividir contigo, pras minhas mentoradas, que é o seguinte: tá se sentindo perdida? Faça uma pergunta pro universo ou pra Deus ou pros teus guias, no que tu acreditar, não interessa. Como eu posso me encontrar? Porque são as perguntas que vão trazer as respostas certas. Então, se você souber fazer as perguntas certas pro universo, você vai conseguir encontrar as respostas certas. Claro que não vai ser a resposta na hora que tu quer, mas o teu cérebro ele vai começar a buscar por respostas. E de vez em quando vai vir um livro. E até vou contar pra ti agora essa história. Que eu tô mudando lá pra Gold Coast, né? Quem tá acompanhando aqui sabe. E há tempos eu tava insatisfeita morando aqui. Há 11 anos eu moro no mesmo apartamento. E nesse apartamento teve choro, teve raiva, teve culpa, teve alegria, teve conquistas, teve transformação, teve tudo, né? Teve uma vida inteira de transformação, de transmutação aqui, nesse apartamento. E eu achava já que eu precisava mudar de fase. E aí um dia eu tava pedindo respostas pro universo. E eu fui na biblioteca, trabalhar da biblioteca. E quando eu cheguei na biblioteca, isso foi em maio, tá? Maio de 2021. Eu sentei na biblioteca e dei de cara com o primeiro livro. Adivinha qual que era o nome do livro? New Home era o nome do livro. Quando eu olhei, eu ainda bati uma foto da data. Vou publicar, inclusive, essa semana, pra vocês verem como que é potente o poder da manifestação. Eu olhei pro livro e, às vezes, a mensagem, quando a gente tá aberta e conectada com a nossa intuição, a mensagem vem numa capa de livro, ou vem de um taxista, do motorista do Uber, ou vem de uma vizinha que te fez uma pergunta.
A resposta pode vir de várias formas. E aí tu só precisa conectar os pontos. E quando eu olhei ali, eu entendi que o universo estava me mandando uma mensagem que eu precisava mudar de casa. E desde o dia 21 de maio, acho que foi 21 de maio, até o dia de hoje, eu comecei a manifestar a minha nova casa, que agora eu tô mudando em alguns dias, tá? E se concretizou. Inclusive, você pode fazer o track da manifestação desde o dia que você quis aquilo e você pode contar quantos dias leva para manifestar o que você desejou, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode utilizar a nosso favor, desde que a gente saiba que os nossos resultados dependem de nós. Os nossos resultados dependem de nós. E para isso a gente precisa ter um mindset de crescimento. Tem um livro, tá? Que fala sobre isso, chama-se Mindset. É um livro que fala sobre quem tem mindset fixo e quem tem mindset de crescimento. Quem tem mindset fixo acredita em sorte e azar e acredita que estão, Deus não quis assim. Por exemplo, delega. Quem tem mindset, isso não tem nada a ver com fé, tá? Às vezes assim, eu não tenho sorte, por isso que a minha vida é assim. Os meus pais me ensinaram assim, então por isso que eu sou assim. Então, sempre tá, eu tenho déficit de atenção, por isso que eu sou assim. Sempre tá encontrando, né, culpando, digamos assim, ou usando justificativa para os seus resultados. E quem tem mindset de crescimento, tá? É aquela pessoa que sabe que os resultados dependem dela. Então, eu tenho mindset de crescimento e a maioria das pessoas que me seguem aqui também tem mindset de crescimento. Ou seja, são pessoas que sabem que os resultados que elas encontram na vida delas dependem dos seus esforços próprios. Faz sentido isso para vocês? Então, quando mais você se desenvolve, mais são os resultados que você consegue encontrar na sua vida prósperos, né? E para isso a gente precisa fazer alguns esforços, né? No sentido, esforço que eu falo é expandir a nossa mente com novas conexões neurológicas, ter novos inputs através de livros, através de cursos, através de um material intelectual, né? Onde a gente consegue transformar aquele mindset que está fixo, padronizado, né? A gente conseguir ressignificar várias coisas na nossa vida. Oi, Dana! Várias coisas na nossa vida e começar a olhar por um outro ponto de vista, né? Então é importante a gente entender que o mindset de crescimento, ele vai nos ajudar a assumir a autorresponsabilidade e a gente vai conseguir se desenvolver. Então, os meus resultados dependem das minhas ações. O meu progresso depende de mim. Se eu não tenho bons resultados, é porque eu não tô fazendo aquilo que eu deveria fazer ou da forma que eu deveria fazer. Oi, Emily! Então, mindset de crescimento e mindset fixo. Então, é importante que a gente tenha mindset de crescimento para que a gente possa crescer e se desenvolver. Logo mais eu tô aí, Emily! Já tô chegando. Tá? Então, quarto aprendizado que eu tive na Austrália. Procure ler livros, pensar fora da caixa, mentores para te ajudar nesse processo. Então, muitas vezes a gente tem a lei do dar e do receber, a gente está resistente ao receber ajuda. Receber a ajuda do universo, né? A gente fica resistente. Obrigada. A gente fica resistente a receber e muitas vezes a gente não sabe que tem crenças que estão bloqueando o fluxo da abundância, o fluxo da prosperidade. Porque tá aqui, a prosperidade ela tá aqui com a gente, a abundância ela tá aqui. O universo ele é abundante. Só que às vezes a gente tem crenças de merecimento ou crenças que não é possível e a gente acaba não percebendo que a gente pode receber ajuda, receber coisas boas. E a gente veta inconsciente o fluxo do receber.
E muitas vezes quando a gente tá nessa energia, uma energia mais masculina, né? Quem é a energia feminina? A energia da terra, a energia que recebe. Qual que é a energia masculina? A energia que é mais provedora, né? O homem, por exemplo, no trânsito, né? Se perde, mas não perde ajuda porque é um pensamento bem masculino, né? Ai, não, eu sei fazer sozinho. E muitas vezes nós, mulheres, né? Pelo fato de a gente ter vivido numa sociedade patriarcal aí há mais de 5.000 anos, a gente acaba desenvolvendo uma energia masculina muito elevada. E eu falo isso de carteirinha, porque eu trabalho muito a minha energia feminina, né? E durante muito tempo eu não pedi ajuda, durante muito tempo eu não aceitei receber ajuda. E durante muito tempo só eu queria cuidar das pessoas, né? Quem trabalha como terapeuta, quem trabalha com desenvolvimento humano ou como professor, trabalhos que ajudam as pessoas, a gente tem isso por característica, né? De ter mais essa energia de ajudar. Mas quando a gente tem essa energia muito masculina, a gente acaba não sendo receptora de receber. E aí, mesmo que a gente contrate alguém, mesmo que a gente contrate um mentor, muitas vezes a gente não tá aberta para receber. E quer fazer tudo sozinha, e a gente não faz nada sozinho, pessoal. Nada sozinho, nada, né? Hoje eu tenho 2 pessoas que me ajudam na minha equipe, mas durante muito tempo eu resisti à ajuda até de contratar pessoas, porque eu achava que eu era foda, que tinha que fazer tudo sozinha. E não é por aí. A gente precisa saber que a gente precisa de todo mundo pra nos ajudar. Agora, hoje, né, na mudança, todo mundo que tá ajudando, eu aceito. Aceito ajuda de todos os lados, tá? Então, você pode pedir ajuda. Aliás, você deve pedir ajuda quando o seu emocional não tá bom, quando você tá se sentindo stuck. E pra quem que você vai pedir ajuda? Bom, primeiro, com pessoas que têm valores similares ao teu e pessoas que já traçaram e tiveram sucesso, pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Essas são as pessoas melhores para te ajudar, pessoas que já passaram por isso. O ciclo perfeito, receber e dar, lei da natureza. Ai, Emily, eu aprendi tanto contigo com a energia feminina e eu sou muito, muito grata, né? Por todo o aprendizado que eu tive contigo nos teus retiros, né? Um crescimento maravilhoso, foi um divisor de águas, né? Essa mulher maravilhosa que tá lá em Gold Coast, fazendo um trabalho na nossa comunidade incrível há anos, né? Eu sou uma sementinha aí desse trabalho que tu tá fazendo. E vamos juntas, tá? Trabalho lindo da Emily. E quinto aprendizado que eu tive, tá? Aliás, quanto mais não você escuta, mais perto do sim você está. Vou repetir. Quanto mais não você escuta, mais perto do sim você está. Então, muitas vezes, num processo de procurar um emprego novo, você escuta, não passou, alguém mais selecionado passou. Não. Nosso medo de rejeição, de uma forma geral, é muito grande. Como humano, né? Nós humanos, a gente tem muito medo de ser rejeitado. É uma ferida muito latente. Oi, Marcela. É uma ferida muito latente pra nós, né? Essa rejeição. É um dos maiores medos que a gente tem como humano, né? Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala sobre isso, os maiores medos que a gente tem, né? O Diabo, como é que é o nome do livro? Alguém me ajuda aí. Mais Esperto que o Diabo, lembrei, Mais Esperto que o Diabo. Ele fala dos maiores medos. E um dos maiores medos que nós humanos temos é o medo da rejeição. Então, quando a gente vai num processo de entrevista, o medo de ser rejeitado muitas vezes é tão grande que muitas pessoas não vão para entrevista de emprego porque elas não querem mais ouvir não. Isso é muito latente, pessoal. Vocês não imaginam quantas pessoas que eu atendo aqui diariamente que têm medo e não dão o próximo passo porque inconscientemente tem medo de ouvir não. Então, eu já vou ouvir não, então eu não vou nem tentar porque é dolorido o não pertencer. É o dolorido, de novo, bater na ferida. Você não é o suficiente. É dolorido ouvir, você não é enough. Porque todo esse processo de recrutamento do mercado de trabalho, quando a gente é negado, ele bate em todas as feridas. E aí muitas pessoas não vão pro processo porque elas têm medo. Então eu aprendi que a gente tem que ir preparada para ouvir um não, porque aí não fica tão dolorido. Se eu sei que eu vou procurar um emprego
e que eu vou ouvir 10 não por um sim, ao invés de eu me desestruturar no primeiro não que eu escutei, eu sei que eu vou ouvir o primeiro não, o segundo não, o terceiro não, o quarto não, o quinto não, pra eventualmente ouvir um sim. E o que eu quero dizer pra você, se você tá procurando emprego, um reposicionamento profissional, é pra não desanimar. Pra não desanimar. Pra cada processo seletivo que você for e que você ouvir um não, você criar uma resiliência mental, ao invés de achar que você não é o suficiente. De observar para o processo seletivo e pensar o que eu posso melhorar ou desenvolver para que no próximo processo eu possa sair melhor. Ou quais são as técnicas que eu preciso aprender para que eu consiga me sentir mais autoconfiante e o processo de recrutamento e seleção da empresa que eu quero não seja tão dolorido. Que existe uma forma de não ser tão dolorido. Existe uma forma de técnicas que você pode aprender. Aliás, né? Técnicas de entrevista, o próprio nome já diz, é técnica. Existem muitas técnicas, inclusive que eu ensino dentro da mentoria de carreira com propósito, de como que tu vai criar essa resiliência mental. Como que você vai criar essa habilidade de se comunicar de uma forma confiante, se sentindo o suficiente e não se sentindo um pedaço. Né? Você não vai para entrevista de emprego como um pedinte ou estou pedindo emprego porque eu preciso pagar as contas. Você reconhece o seu potencial, aquilo que é único em você, e você vai para a entrevista de emprego com esse copo cheio, olhando para a empresa sobre a perspectiva de como que você vai contribuir para esse business, como que você vai gerar valor, como que você vai gerar transformação. Você vai para a entrevista de emprego não sobre a perspectiva de I'm not enough, I don't fit in, I don't know enough, I don't have experience enough, I'm a migrant. Não, você vai com a perspectiva de eu sou o suficiente, eu tenho algo único para contribuir, eu sei que eu posso fazer a diferença, eu sou um profissional reliable, eu sou um profissional ético, eu sou um profissional trabalhador, né? Você vai com uma perspectiva de copo cheio. A gente não vai para o mercado de trabalho para pedir, a gente não vai no mercado de trabalho para pedir por uma oportunidade. A gente vai para oferecer, a gente vai para somar, a gente vai para agregar. Mas você só consegue ir para uma entrevista de emprego com esse estado de consciência quando você está bem trabalhado. Quando o seu senso de autoconhecimento, né, de autoconfiança está fortalecido. Quando isso não está fortalecido, quando você tem crenças no seu inconsciente que você não é o suficiente, que você não é enough, que você não merece receber coisas boas, você vai chegar no mercado de trabalho na entrevista e você vai falhar. Você pode saber todas as técnicas de entrevista que você queira, mas se o seu inconsciente estiver programado para que você não seja recebedora, para que você não seja essa pessoa que é merecedora de receber coisas boas, ou se você não se reconhece como alguém potente, como um ser de luz, que você é esse ser de luz, você é esse ser potente. Você não é diferente de mim, nem de ninguém. Você tem todo o potencial que qualquer pessoa no planeta Terra tem a ser desenvolvido. Eu preciso te dizer isso, porque durante muito tempo eu fui cega para o meu potencial. Durante muito tempo eu achei que eu não servia para muita coisa. Durante muito tempo eu me sentia insegura, eu me culpava, eu andava em círculos. E hoje a minha vida transformou. E transformou porque eu consegui reconhecer o meu talento e o meu potencial. E hoje eu ajudo cada pessoa que passa no meu caminho a reconhecer o talento e o potencial dela. Você tem como reconhecer o seu potencial também e achar esse seu empoderamento interno, essa autoconfiança para você fazer acontecer na sua vida. Você pode fazer acontecer na sua vida. Você é um ser que pode co-criar as coisas materiais, tudo que você quiser co-criar. Desde que você acredite que você pode e, obviamente, que você trabalhe alinhado nessa direção. Coração e mente, eu sempre falo, precisam estar alinhados na mesma direção. Se você quer uma coisa e faz something else, você está em desalinhamento. Então, você precisa trabalhar coerente, congruente. Ou seja, consciente e inconsciente alinhados. Sentimento, emoção, alinhado com o racional, para que isso se manifeste na sua vida, tá? E eu tô falando isso, gente, hoje é um dia muito importante pra mim.
Hoje, no dia 10 de fevereiro de 2022, eu realizei um dos meus maiores sonhos. Eu vou revelar pra vocês logo mais no final da live. E eu vou te dizer que é possível você conquistar aquilo que você jamais imaginou conquistar, tá? E eu tô aqui de prova pra te dizer isso, tá bom? Então, eu não sou aqui, não sou eu, mas todas as minhas mentoradas, né, que já fizeram um trabalho, que sabem, e outras pessoas que fazem um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tá bom? Então, o 5, quanto mais não você escuta, mais perto do sim você está. Então, é construir essa resiliência mental, tá? É saber que você vai ouvir não, mas não murchar com o primeiro não. Então, se é difícil, eu preciso me esforçar mais, tá? Se é difícil, eu preciso trabalhar mais, muitas vezes, né? Se eu tenho déficit de atenção, eu não vou me entregar pro meu déficit de atenção. E, aliás, eu tenho déficit de atenção, tá? Até as pessoas ficam surpresas. Eu tenho déficit de atenção, mas eu não me entrego pro meu déficit de atenção. Eu me supero com o meu déficit de atenção. Como é que eu posso fazer melhor para eu superar o meu déficit de atenção, né? Eu não justifico as minhas falhas pelo déficit de atenção, mas eu desenvolvo mais recursos para lidar com as minhas falhas ou para lidar com os meus problemas. A Luciane tá falando: nossa, estou surpresa de como do nada vi seu post no Face e entrei aqui na mesma hora. Nossa, obrigada pelas lindas e sábias palavras. Eu que agradeço, Lu, gratidão por acompanhar. E toda quinta-feira a gente tem o Fale com a Jana às 20h20, onde eu falo sobre carreira, sonhos, desenvolvimento humano e negócios e empreendedorismo, né? E propósito de vida, tá bom? E hoje, né, tá entrando aqui, eu tô dividindo com você os 11 aprendizados que eu tive em 11 anos e é isso. Então, gratidão por todo mundo que tá assistindo. E continua manda aviãozinho aí para amigas de vocês, pros amigos de vocês que precisam desse conteúdo, porque esse conteúdo é um conteúdo muito rico, né? Que eu transformei a minha vida com essa sabedoria, com essa medicina, e essa medicina pode ajudar muitas outras vidas também a serem transformadas, tá bom? Então, sexto aprendizado que eu tive: honre a sua experiência. Você não começa do zero apenas porque mudou de país. Muita gente me procura dizendo que no Brasil eu era arquiteta, no Brasil eu era designer e aqui eu não sou nada. E isso é uma grande ilusão, porque você não começa do zero só porque você mudou de país. Você precisa, né, a gente precisa aprender a honrar a nossa experiência, a honrar a nossa sabedoria, o nosso aprendizado, né? Muitas vezes a gente entra numa ilusão que aqui na Austrália não vale. Não é verdade. Tudo que você aprendeu sendo arquiteta no Brasil, você utiliza de alguma forma. Relacionamento humano, as experiências negativas e as falhas, os aprendizados. Porque carreira, pessoal, né? Carreira vem de encarreirar, né? Então, é uma construção de tudo que tu fez, de tudo que tu experienciou, é uma soma, né? Tanto é que quando a gente fala mudar de carreira, não existe, na verdade, mudar de carreira. Porque a carreira é uma soma de tudo que tu tem e nada se perde, tudo se transforma. Às vezes a gente tem aquela ideia fixa. Eu fui lá, fiz aquela faculdade de engenharia e agora eu tenho que ser engenheira. Só que você já mudou. Hoje, talvez ser engenheiro não faz mais sentido pra você. Talvez hoje você tenha se transformado e queira ser chefe de cozinha, porque você viu que você gosta de fazer alimentos, né? Mais de manipular alimentos, então, ou de gastronomia. Então, a gente precisa entender que nós somos seres orgânicos, né? Que estamos nos transformando todos os dias e que a profissão que a gente escolhe lá aos 17 anos, muitas vezes não faz mais sentido para a pessoa que você se tornou aos 30, aos 40, aos 50, né? E que você pode mudar de profissão quantas vezes você quiser. E, inclusive, se você é empreendedor, entender que o seu negócio, ele também é orgânico. E que, a partir do momento que você idealizou ele, até o momento que você colocou ele em prática, muitas vezes você já se transformou. E como empreendedor, o seu negócio é o reflexo do seu... Você é o reflexo do seu negócio. Então é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que nós precisamos parar com a ideia de que a profissão é uma coisa pro resto da vida,
que ela é algo estático, que porque eu estudei lá aos 17 anos ou escolhi este caminho, então eu estou fadada pro resto da minha vida a seguir esse caminho. Porque senão é um caminho de muito sofrimento, né? Então, será que a profissão que você escolheu lá aos 17 anos, hoje, ela faz sentido pra você agora, nesse momento? Isso que eu quero que você faça essa pergunta. A pessoa que você é hoje, na data de 10 de fevereiro de 2022, a sua profissão, ela tá alinhada com quem você se tornou? Ou você precisa fazer adaptações? Ou você precisa, talvez, transformar o seu conhecimento em algo diferente, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E saber que nunca é tarde. Eu mudei de carreira aos 30 anos e mudei de carreira aos 39 anos. Hoje eu tenho 43, vou fazer 43 daqui a 2 dias, é meu aniversário, né? Apesar de não parecer 43, eu tenho 43. Tá? Então, aos 31 para os 32, quando eu vim para a Austrália, eu mudei de carreira, né? Vim me aventurar e aos 39 eu me tornei mentora de carreira, né? Então, nunca é tarde para você mudar de carreira. Você pode ter 50, 60 anos e mudar de carreira. O pior, o que pode acontecer é a gente ficar o resto da vida com a mesma carreira insatisfeito. Isso é muito ruim, tá? Mas ter a ousadia de mudar, você pode mudar a qualquer momento. E tudo que você estudou na sua vida, tudo que você aprendeu é transformado para nova profissão. Nada é perdido. Nesse planeta nada é perdido, tudo é transformado. E é com esse olhar que eu quero te dizer que você pode sim transformar a sua vida, transformar a sua carreira e não necessariamente começar de novo. Então, você não começa do zero só porque você mudou de país. Você traz consigo toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, tudo que você estudou, tudo que você experienciou, você pode utilizar aqui de alguma forma, né? Oi, Isa. Você não precisa começar do zero só porque mudou de país. E quando a gente vem e migra de país e pensa que precisa começar do zero e que tudo que eu estudei até o presente momento não serve pra nada, é uma dor muito grande que acontece. Aquela coisa de assim, nossa, tudo que eu fiz foi em vão, tudo que eu fiz foi inútil. Não é verdade. Não é verdade, né? Só é verdade quando você não conecta os pontos. Quando você joga tudo fora e faz isso aqui porque é isso aqui mesmo. Mas quando você começa a conectar os dots da tua vida, né? Steve Jobs fala muito isso, eu não sei quem viu a palestra dele. Lá ele fala, se você não sabe ainda a sua missão no mundo, ou o seu propósito no mundo, você precisa começar a perguntar hoje e olhar para o passado e conectar os pontos. Conectar os pontos do quê? Ah, então foi por isso que eu estudei isso, foi por isso que eu passei por esse trauma na minha infância, foi por isso que eu vim parar na Austrália. Começar a conectar os pontos. Porque tudo que a gente vive na nossa vida tá conectado e tudo tem uma razão de existir. Por mais que muitas vezes a gente tá passando por aquele problema e a gente não consegue enxergar, tá absolutamente tudo conectado. Então, é importante a gente entender isso, tá? Honrar a sua experiência, não jogar tudo fora, tá? É o número 6, aprendizado número 6. Aprendizado número 7. Tenha consciência que o momento que vives é desafiador e requer um olhar amoroso para tantas perdas. Quando a gente migra e muda de país, existe um grande trauma, que a gente não é abordado por aí pelas agências, não é abordado por aí em lugar nenhum. Qual é o trauma? É uma morte em vida. Eu sofri uma morte em vida quando eu migrei pro país, porque a gente morre uma vida lá para nascer uma vida nova aqui, né? A gente, quem passou pela morte em vida, que sentiu esse processo de morte, coloca aqui para mim, levanta a mão. Eu quero saber se você que saiu do Brasil, que tá na Austrália, sentiu esse processo de morte. Eu senti uma morte em vida várias vezes. Eu não me reconhecia mais. Eu tive que largar o meu trabalho corporativo, vim aqui, eu não conhecia ninguém, né? A gente perde muitas coisas, a gente tem muitas perdas. Quando a gente estuda um pouco de psicologia, Freud explica dos lutos da nossa vida. A gente tem vários lutos. Por isso que quando a gente tá indo da adolescência, da infância para adolescência, a gente tem um luto, né? A gente tem um luto.
Quando a gente tá da fase mulher para uma idade mais madura, na menopausa, a gente tem um outro luto da juventude. Depois, para a idade mais velha, a gente tem um outro luto. A gente vai tendo várias crises na nossa vida, vários lutos. E mudar de país é um grande luto. Luto do quê? Luto de tu não ter mais aquele trabalho corporativo, aquele trabalho, aquele reconhecimento que tu tinha. Luto de tu não ter mais os teus amigos, a tua família perto de ti. Luto de você não ter a tua cultura, né? Luto de você... Várias coisas, são muitos lutos ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo aquela incapacidade de dar a volta por cima. Porque daí o luto traz a dor, o emocional, e a gente não consegue se recuperar. E a gente começa a olhar para os nossos amigos que estão ao nosso redor e estão todos eles mais ou menos na mesma situação. E a gente não consegue sair daquilo ali, né? Entra o luto e aí começa, né? Eu sou imigrante, então eu vou trabalhar com isso. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, tu tem 1001 possibilidades para explorar. Quando a gente sai da caixa e a gente começa a olhar e trata o nosso emocional e vê diferentes perspectivas e foca naquilo que precisa focar para que você possa crescer e se desenvolver, tu pode fazer várias coisas. Mas é preciso saber que precisa olhar para o que precisa ser olhado, né? E se a gente olha para os nossos amigos, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive todos os dias. Então, se os meus amigos hoje, que são os meus amigos, não estão me desafiando a crescer, não estão me desafiando a desenvolver, eu não vou me desenvolver. Então a gente precisa entender que se a gente quer crescer, se a gente tem alguma ambição, quando eu falo crescer, não é só crescer financeiramente, é crescer enquanto pessoa, é crescer enquanto alma, é crescer enquanto eu quero me tornar uma pessoa melhor todos os dias. É nesse sentido o crescimento. E muitas vezes a gente fica ali na balada, vai ali, fuma toma uma bebida, e aquela vida não tá nos ajudando a prosperar. Porque a gente vai pra parte do escape, né? Então eu trabalho de segunda a segunda num trabalho que eu não gosto, e daí no final de semana eu quero desopilar, e aí eu vou pras drogas, ou, né? Ou beber. Nada, não fazendo apologia à droga, tá? Absolutamente not. Mas assim, a gente muito vive na sociedade de eu preciso do café pra acordar, né? Uma vez eu ouvi uma frase. Então a gente vive sempre drogado, né? De segunda a segunda a gente toma café pra acordar, e no sábado e domingo a gente bebe pra esquecer dos problemas. Então, às vezes a gente entra nesse patamar, né, de que repete igual, e não consegue sair desse ciclo, né, desse mindset. Então, às vezes a gente tá tão, como que fala? Tão sobre o efeito de tantos estímulos, né, maconha, bebida, cafeína, que às vezes não consegue nem olhar por uma perspectiva diferente, de fazer esses questionamentos, né? Porque esses estímulos e também a comida industrializada faz isso com a gente acaba ficando blind sobre essas novas questões, tá? E é claro que também a gente precisa se divertir, não é isso, tá, pessoal? Mas é só no sentido da gente conseguir entender que aquilo que a gente coloca no nosso corpo de aditivos, de químicos, isso também vai influenciar na nossa mente, de enxergar possibilidades fora da caixa. Então, a nossa comunidade, a gente precisa fazer parte de uma comunidade que nos estimule a crescer. Andar com pessoas que já estão, né, aonde também eu quero chegar. Porque, senão, às vezes, a comunidade ou as crenças limitantes daquela própria comunidade te puxam, né, dos amigos, né? Então, a gente precisa pensar como que eu vou criar novas crenças, novas perspectivas, novas conexões neurológicas para conseguir tirar a minha vida daqui e colocar aonde eu quero chegar, né? Então, é importante a gente entender isso, tá? Então, falando do luto, das perdas, trazer um olhar de gentileza e de amorosidade para todas as perdas. É que a gente consiga se acolher, se nutrir, né? E se abraçar, né? Se amar, né? Saber que a gente tá passando por um momento vulnerável, né? E como que a gente pode fazer para nos dar esse aconchego, né? E aí, de novo, energia terra de fazer a gente se nutrir, né? Que é importante, tá? Aprendizado número 8.
Saudades da família e amigo é normal. Tente eliminar a culpa, acolha seus sentimentos e te trate como a sua melhor amiga. Então, nesse processo de imigração, né, a gente sente muita culpa. Eu senti muita culpa. Quem aqui sente culpa aí, levanta a mão. Eu sentia muita culpa. Eu sentia que eu tinha abandonado a minha família. Eu sentia a culpa de não estar trabalhando na minha área. Eu sentia culpa de tudo, gente. Eu respirava e eu sentia culpa. E quando eu sentia culpa, o que a culpa faz? Num campo energético. A culpa, no plano espiritual, ela é um dos maiores bloqueadores energéticos que existe. Vai entendendo aí, olha só, vê se vocês me acompanham. Quando a gente sente culpa, a gente... Um beijo pra ti. Quando a gente sente culpa, a gente não se acha merecedor de receber coisas. A gente se pune, né? Eu sou culpada, então eu me puno. E a gente, inconscientemente, a culpa, ela age no nosso nível inconsciente. Então, muitas vezes a gente não tem consciência que a gente tem culpa, né? Mas no processo de imigração, a gente tem culpa de várias coisas. E aí, a gente acaba se punindo inconscientemente. Eu lembro que eu não ia nem no salão de beleza porque eu tinha culpa. Eu tinha culpa de tudo, gente. E aí, a culpa, ela bloqueia o recebimento. Ela bloqueia a energia da abundância, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. É se perdoar pelas escolhas. É entender que você não abandonou a sua família só porque você mudou de país. Você não abandonou seus amigos só porque você mudou de país. Você não abandonou a sua profissão só porque você mudou de país. Você tá... Eu vejo muito assim essa viagem pra Austrália, ou você que mora em qualquer lugar do mundo aí. É um caminho de alma. Eu acho que a nossa alma pede, né, por mudanças para que a gente consiga evoluir. Porque muitas vezes na nossa terra natal, com os mesmos amigos, perto do pai, perto da mãe, a gente não consegue crescer o suficiente. A nossa alma não consegue se desenvolver, sair da nossa comfort zone para crescer. Então, a gente faz esse caminho muito num plano espiritual. Eu vejo muito assim. Eu não vejo assim a viagem da Austrália como só algo, eu vim aqui só para aprender inglês. Eu acho que a gente vem muito nessa... Quem concorda aqui comigo, me fala. Se você concorda com isso. Você concorda que a gente vem aqui para se descobrir, para se conhecer, para evoluir, né? Coloca aí 100%. É isso, a gente vem aqui, Lu, né? A gente vem para crescer, a gente vem para se descobrir. Então, tem uma passagem, né, no livro do Espiritismo que fala que se a gente vem para o desenvolvimento da nossa alma, é ok a gente deixar os nossos pais, porque a gente vem num propósito maior, né? E a gente não... Tem uma lei também que a gente fala que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, da nossa próxima geração, né? Então a gente não pode ficar atrelada pensando eu tenho que ficar lá. A gente tem que evoluir, ir pra frente, né? Então essa viagem da Austrália, ela é uma jornada espiritual. Mesmo que você ainda não seja, né? Mesmo que a espiritualidade não esteja ativa em você, ela é uma jornada espiritual. A vida é uma jornada espiritual, né? A gente tá aqui para crescer, para se desenvolver, para evoluir, né? A Cássia tá dizendo, viemos para aprender inglês e na real o inglês é a última coisa que aprende. A gente vem para ser independente, para soltar as amarras, para se desafiar, para se conhecer, para experienciar, né? A vida é isso, a vida é uma grande experiência. Experiência do quê? De coisas boas e de coisas ruins. A gente não vem só para experienciar o bom. A vida não é Disneyland, a gente também vem para experienciar o contraste. A vida, ela é um contraste, né? A sombra e a luz. A gente vive numa sociedade dual que a gente tem que entender que a sombra faz parte de quem nós somos. A sombra faz parte do que está ao redor, né? E o contraste, ele serve para que a gente encontre o caminho do meio, né? Buda fala muito sobre o caminho do meio, né? O caminho do meio é o caminho do equilíbrio, é o caminho que não é nem de um lado e nem do outro. Então, a gente vive numa sociedade muito de perdedores e ganhadores, o rico e o pobre, a noite e o dia, né? É tudo o homem e a mulher. Mas a gente sabe que entre o homem e a mulher existem muitos tipos de sexualidade, né? Freud já fala aí mais de 100 e poucos tipos de sexualidade.
né? A gente sabe que entre a noite e o dia existe a tarde, a tardinha, o meio-dia, né? Várias coisas, né? Então a gente tem que entender que, apesar de a gente viver numa sociedade dual, preto e branco, existem variações in between. E essas variações é que a gente encontra o equilíbrio. E como que a gente saberia aonde está o equilíbrio se nós não vivermos os extremos, né? Às vezes a gente precisa passar pelos extremos para entender qual é o nosso equilíbrio, né? O equilíbrio só nós podemos encontrar. Aquilo que é equilíbrio para mim pode ser diferente do que é equilíbrio para você, né? Então é importante que a gente entenda as extremidades para que a gente chegue no caminho do meio, né? Então o Anderson tá falando: tenho a certeza que esta mudança será a minha grande evolução pessoal e espiritual para continuar na minha jornada. Absolutely, Anderson, eu tenho certeza. Tu já é uma pessoa super espiritualizada, né? O Anderson tá querendo chegar aqui. Agora as bordas se abriram, quem sabe tu vem logo pra gente se conhecer, quero te dar um abraço, né? Então, a gente tem que entender que a Austrália, ela é um capítulo de uma jornada espiritual. A gente tá aqui pra experienciar, não é só pra viver coisas boas, mas como que a gente... Não que as coisas ruins... O ruim, ele é uma interpretação da situação, né? O bom e o ruim é um julgamento, né? Como que a gente acolhe, surrender, tudo que acontece na nossa vida, como que a gente aceita. E aceitar é diferente de ficar passivo. Ah, eu tô aqui, eu tô passiva diante da minha situação, né? E não tô fazendo nada pra melhorar. Mas é aceitar a situação para trabalhar nela, para então conseguir progredir e mudar. Porque se eu não aceito e fico no conflito, eu não aceito que eu tô fazendo isso, eu não aceito, tu não consegue trabalhar para se desenvolver. Então, tudo vem relacionado a gente aceitar onde a gente tá, entender que tem coisas que a gente precisa melhorar, saber e reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós somos seres imperfeitos, mas que é importante saber que a gente não precisa ser perfeito para prosperar, que a gente não precisa ser perfeito para crescer, né? A perfeição, ela é um ideal inexistente, mas que a gente pode diariamente melhorar 1%. Aperfeiçoamento contínuo, ao invés de querer ter uma alta performance, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que já tem que ser o melhor, né? Começou na meditação, quer ser o Buda iluminado, começou na dieta, na academia já quer ter barriga six-pack, né? Recém começou a mentoria, já quer ganhar não sei quantos $1000. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas, elas levam tempo para florescer, né? A natureza, para uma flor nascer, para uma árvore se desenvolver, ela leva anos, né? E nós não somos diferentes. Quanto mais profundo a gente vai, mais para fora a gente cresce. Às vezes o crescimento, ele não é assim para fora, visível. Ele é mais interno. A gente precisa ir além da superfície. Mergulhar nas nossas profundezas, olhar para dentro e reconhecer o que é daquilo que está dentro de mim que é meu, a minha visão que eu posso melhorar, né? Então, às vezes não é o fato, às vezes é como você tá olhando para o fato, como você tá ressignificando o fato. Os traumas que você viveu na sua infância, as dores que você teve no seu passado, isso você não pode mudar. Mas você pode sim mudar a forma que você vê o que aconteceu. Perdoando, aceitando, honrando, entendendo que cada dor, cada trauma, cada cicatriz fez com que você chegasse no momento que você chegou até aqui. E honrar a dor, honrar a cicatriz, honrar aquilo que te fez mal. Às vezes as pessoas, os maiores mestres da nossa vida são muitas vezes as pessoas que mais nos machucaram, né? Eu tenho um exemplo aqui de um relacionamento pessoal que eu tive em 2017, em 2018, que me ajudou e foi o estopim do meu despertar espiritual. A partir daquele relacionamento eu tive que mudar muita coisa dentro de mim, né? Foi um relacionamento onde ambos precisaram passar para florescer, né? E às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa do ruim para que a gente caminhe para o caminho do bom, né? E se a gente só vai reconhecer o bom através do ruim. Não tem como reconhecer o bom sem o contraste. A gente precisa do ruim, infelizmente, para reconhecer o bom, tá? Então, qualquer coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida, saiba que depois da tempestade, parece clichê, né? Vai vir o sol, tá? A natureza, ela é assim. Então, tenha consciência, tá? Que mais, onde é que eu parei?
acolher a culpa, né? Então a culpa, eu tava falando, é um grande bloqueador energético. Então a gente precisa trabalhar a culpa. E como que a gente trabalha a culpa, pessoal? Alguém tem ideia? Então Osho nos ensina que toda a dor tem um antídoto. Quando eu aprendi isso, a minha cabeça fez pá, né? Toda dor tem um antídoto. E o antídoto para a culpa é o quê? Quem dá aqui, quem acha que é o antídoto para a culpa? Quem me diz aqui qual que seria o antídoto para a culpa? Quando você tem culpa, qual que seria o antídoto? Quem me diz aqui? O que vocês acham que é? Sem erro, acerto. Vamos lá, vamos ver. Temos 11 pessoas aqui ao vivo. Qual que você acha que seria o antídoto da culpa? Aceitar que errou, perdoar, perfeito. Cássia, minha mentorada. Perdão. O perdão é o antídoto para a culpa. Então, quando a gente tem culpa, pessoal, a gente pode nos perdoar. E daí tem a oração Ho'oponopono, né? Que nos ajuda a falar, eu sinto muito, eu te amo, eu te perdoo. Então, quando a gente trabalha a nossa vibração energética com o perdão, né? O perdão, ele tem a energia do amor, né? Que é 500 MHz. E na escala vibracional, a culpa, ela é uma das mais baixas frequências vibracionais do planeta Terra. E por isso que é um bloqueador do dar e do receber. Então, se a gente tem culpa por qualquer coisa, eu tenho culpa porque eu acho que eu não fui uma filha boa, ou porque eu acho que eu incomodei meus pais, ou porque eu fui uma namorada que não foi legal, ou porque eu não fui a melhor amiga que eu poderia ser. Qualquer culpa que você carregue, qualquer culpa, não tem problema. Ela vai bloquear a tua energia de receber prosperidade e abundância no planeta. Você inconscientemente vai impedir que coisas boas aconteçam com você porque você sente culpa. É muito importante entender isso. Por isso que o perdão, quando você perdoa alguém, você não perdoa pra pessoa, você perdoa pra você, né? Porque se você tem culpa, você vai continuar carregando esse bloqueador pra sua vida. Então é importante a gente entender isso. O perdão, ele não serve pro outro. O perdão é pra gente, tá? Então, tem o aprendizado 9, a lição 9. Estar aqui com a cabeça lá não resolve nada. Se você fez uma escolha de ficar aqui, viva isso intensamente. Olha que interessante, estar aqui com a cabeça lá. Muitas pessoas vão pro exterior e ficam com a cabeça no Brasil, tá aí, voltam pro Brasil e ficam com a cabeça na Austrália. Quem aqui já passou por uma situação assim, né? Então, quando a gente tá fisicamente presente aqui, mas nós estamos mentalmente ou no tempo do passado, ou no tempo do futuro, ou no Brasil, ou em qualquer lugar que você esteja com a sua mente, você dissipa a sua energia. Você não tá 100% com corpo, mente, alma e espírito no mesmo lugar. E é isso que também eu ensino no método Alquimia. Como que a gente vai trabalhar os nossos 4 corpos, que são 4 corpos sutis? Corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual, os 4 corpos alinhados na mesma direção, para que a gente consiga ter a energia suficiente que a gente precisa para transformar a nossa vida. Porque se eu tô aqui no Brasil não, na Austrália, com a cabeça no Brasil, ou no Brasil com a cabeça na Austrália, eu tô com dissipação energética. Ou, se eu tô aqui, vivendo aqui hoje, né? Se você tá aqui hoje, vivendo aqui, mas o teu mindset, o teu emocional tá num trauma da tua infância, num trauma do teu passado, ou numa preocupação do futuro, a gente sabe que quem vive no passado tem sintomas de depressão. Quem vive pensando no futuro tem sintomas de ansiedade. Então, se você hoje tá muito melancólico, tem sintomas de depressão, pode saber que tem partes e fragmentos de você que tá vivendo no tempo mental do passado. E se você tá vivendo muito ansioso, tá vivendo no tempo do futuro. E quando que a gente consegue transformar a nossa vida? Quando a gente consegue nos trazer do futuro e do passado para o presente. Porque a cura, pessoal, e quando eu falo cura, é fazer esse alinhamento, né, do que a gente precisa fazer, a cura ela só consegue acontecer no presente momento.
a gente não consegue curar estando com a mindset no passado e nem no futuro. A gente só consegue curar com consciência. Então, a consciência é o que nos promove a cura. E quando eu falo consciência, é trazer mindfulness para o nosso dia a dia. Que a gente esteja consciente todos os dias nas nossas ações. Que a gente se alimente consciente, né? Sem estar ali no Instagram. Que a gente vá dormir consciente. Que a gente tome água consciente, né? Hidrate nosso corpo. Faça atividade física consciente. E consciente do quê? Consciente dos nossos pensamentos. Consciente das nossas crenças limitantes. A Cássia tá perguntando como ficar no presente momento. Muito boa pergunta, Cássia. Quanto mais devagar estiver os nossos pensamentos, mais presente a gente vai estar. Quanto mais informação, mais confusão mental, mais estímulos mentais, mais a gente fica confuso. Então, a gente precisa mudar essa frequência agitada da mente por uma frequência mais devagar. Como que a gente faz isso? Através de respiração e de meditação. Porque o que dita o ritmo dos pensamentos é a respiração. Quando a gente tá muito agitado, como eu tô agora, que eu tô com uma adrenalina assim, né? O pensamento tá rápido, por isso que eu tô falando rápido, porque o meu pensamento tá rápido, eu tô acelerada, né? Tô com adrenalina. Então, quando a gente quer calm down e vir pro presente momento, a primeira coisa é a consciência, né? Então, eu tô tomando água, ó, vou tomar água. Tô sentindo a água descer até o meu estômago. Eu tô tomando água consciente. Eu posso tomar água assim, ó. E nem percebi que tomei a água. Então, você pode tomar água, inclusive eu vou ensinar uma técnica aqui pra vocês. Quando você for tomar água, você pode imaginar que essa água tá purificando o seu corpo. Tá limpando as toxinas, né? O Sadhguru, que é um cara que eu sigo lá na Índia, não sei se vocês conhecem, ele fala que tudo na vida, o segredo é a purificação. Purificação do quê? Purificação da mente, purificação do corpo, purificação das nossas emoções, purificação do nosso espiritual, né? Então, quando a gente come muito industrializado, os estímulos, né, de drogas e coisa e tal, tudo isso a gente vai trazendo toxinas para o nosso organismo, né? Olhando muito Instagram, Facebook, muita informação, Netflix, e não tendo pausas mentais, a gente trazendo, a gente como se não estivesse limpando o lixo que tivesse na casa, né? Então a gente precisa criar espaços em branco na nossa mente para que a gente consiga observar os pensamentos. E muitas vezes a gente tem uma voz interna que fala com a gente o tempo inteiro. Tipo assim, eu tenho que tirar o lixo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer não sei o que. Ai, amanhã eu tenho um compromisso. Ai, que cor eu vou pintar minha unha. E assim vai. A gente tem um self-talking todo o tempo presente, que a gente não se dá conta. Então a pergunta, né, autoconhecimento, ele se dá também quando a gente começa a perceber que tem uma voz dentro da nossa mente, que tem também um tom de voz. Muitas vezes esse tom de voz é um tom de voz de cobrança, de punição, de autocrítica, né? Quando a gente trabalha auto-amor, e eu trabalho muito isso como um pilar dentro da mentoria, né, que é o auto-amor. Hi, Franca! Né? Quando a gente trabalha o auto-amor, a gente trabalha essa kindness, né, com os pensamentos, essa gentileza com os pensamentos, né? Então, como que a gente pode, ao invés de se autocobrar, de se punir, de se xingar, né? Quantas vezes tu te pega, muitas vezes, dizendo, essa burra, essa idiota, essa isso, aquilo. Eu fazia muito isso comigo. Eu era muito cruel comigo, pessoal. Eu era muito cruel. Eu me maltratava demais. E essa voz interna que eu fazia comigo mesma eram frases e vozes que não eram minhas. Muitas vezes vozes que eu escutei do professor, do meu ex-chefe, do meu pai, da minha mãe. Eu quero que tu perceba agora que nem todas as vozes que estão dentro da tua cabeça são tuas. Muitas vezes são vozes que tu escutou de outras pessoas, mas o nosso cérebro ele grava e repete, que nem um disco arranhado. É assim que funciona a nossa mente. A nossa mente ela aprende através da repetição, né? E das emoções. É assim que ela grava e registra as coisas. Então, se a gente teve uma infância com pais muito autoritários e pais críticos
que é normalmente a geração que a gente veio é de pais críticos e de pais, né, autoritários, a gente acaba trazendo essas vozes dos nossos pais para nós mesmos, né? Então, às vezes, a voz do sou inútil não é nem tua, é da tua mãe, que tu ouviu lá quando tu era criança. A sou irresponsável é do pai, não é tua, né? E nosso processo de crescer, de se fortalecer é entender, wait a moment, essas vozes são verdades? Essas vozes são coerentes com a pessoa que eu tô me tornando? Ou são frases do meu passado que eu carrego no meu dia de hoje? Essas frases não são legais. Eu tô perdendo o poder quando eu me xingo, quando eu me aponto, quando eu me autocritico. Quando você fala mal com você mesma diariamente, nós estamos vivendo num relacionamento tóxico com nós mesmas. E às vezes a gente não consegue ficar sozinha, não aproveita a nossa própria companhia, porque a nossa relação com nós mesmos está insustentável, né? Não aproveita a joy, não sabe se reconhecer e se elogiar e se tratar bem, né? Então, como que a gente pode começar a observar que tipo de voz que tem na mente? Essa voz é minha ou essa voz é do meu pai? Faz sentido isso pra vocês? Qual é a minha voz interna? Buscar a voz interna dentro de você, aquilo que você realmente é. E aí você traz o alto amor, a gentileza, né? Porque quando um nenê cai, eu sempre gosto dessa frase, o nenê caiu, tu não vai dizer, ai, seu idiota, né? Pro nenê. Então, por que a gente faz isso com a gente mesma? Né? Se você tá aí se reconhecendo nesse padrão, não é culpa sua que você sente isso. De jeito nenhum, tá? A gente só consegue curar isso ou alinhar isso quando a gente tem consciência que a nossa autocrítica tira o nosso poder e autoconfiança. Quanto mais autocrítica eu sou comigo, mais força eu perco. Um time de vendas, ele tem uma boa performance quando ele tem um chefe legal. Quando ele tem um chefe apontando, dizendo vocês não são o suficiente, esse time de vendas não vai ter uma boa performance. Quanto maior a pressão você coloca sobre você, menor é o resultado que você tem. Então, é importante a gente trazer um olhar mais matriarcal de acolhimento e gentileza com a gente mesmo. E para que a gente consiga observar, a gente precisa fazer meditações e observar. A meditação, ela não foi feita para que a gente cesse os pensamentos, porque os pensamentos, eles não são cessados nunca, nem quando você dorme. A meditação foi feita para que você aprenda a observar os seus pensamentos, sem julgar e criticar. E a partir disso, você tome consciência desse pensamento e aí você começa a mudar esse pensamento. E aí começa a sua vida a transformar. Porque você sabe, não, isso aqui que eu estou pensando sobre mim é uma self-perception, uma auto-percepção que não é mais real. Eu não sou essa pessoa mais, eu mudei. Mas a minha percepção, às vezes a gente olha pra gente mesmo com a ótica que o pai olhava pra ti, que o teu pai olhava pra ti, que a tua mãe olhava pra ti. Só que às vezes tu já te transformou numa mulher, num homem totalmente diferente, mas a ótica é diante dos teus pais pra ti mesma. E isso fez uma grande diferença pra mim quando eu entendi que eu poderia ter a minha opinião sobre mim mesma e que nem sempre tudo que a minha mãe falava sobre mim mesma era uma verdade. Às vezes o que tu ouviu na infância do teu pai e da tua mãe não é mais uma verdade, né? Ou nunca foi uma verdade. Faz sentido isso pra você? Então a gente pode trazer essa consciência pro nosso dia a dia, diminuindo o pensamento e estando presente. Se você vai no Japão, o cara, quando ele vai fazer o café, ele faz o café, depois ele faz o pão, depois ele faz não sei o que. Eles têm essa consciência de ser mindful, que é o quê? Viver no presente momento. Só estando no presente momento é que você consegue transformar a sua vida. Se você tá fazendo seu café pensando na morte da Bezerra, no passado, né, amanhã ou depois, você não consegue observar os pensamentos, você não consegue mudar os pensamentos. Então, o pensamento, tá? Lembra que o pensamento, ele traz uma emoção. Sempre. Então, se você tá caminhando na rua e você vê uma amiga lá do outro lado da rua e você tem uma crença, o que a crença faz? A crença é um filtro. Ela é um filtro de quê? Ela é um filtro de uma ferida. Então, se você tem uma crença de rejeição, você tá caminhando na rua, você vê a amiga lá do outro lado da rua e a amiga passa por você e não te cumprimenta, essa amiga, você pode interpretar, viu só, ela não gosta de mim.
Quando você interpreta dessa forma, você vai ter um sentimento ruim de rejeição, porque você tem a ferida da rejeição. E você significa o fato dela não ter te visto como algo ruim. Mas se você olha pra ela e você não tem essa ferida da rejeição, você vai pensar, olha só lá, fulana não me cumprimentou, ela tá míope mesmo, precisa de um óculos. Quando você pensa assim, o fato da sua amiga não ter cumprimentado você, isso não vai te machucar. Percebe que a mesma amiga que não cumprimentou, você pode ver de duas formas. Você pode ver, ela não gosta de mim, e esse pensamento vai gerar uma dor, ou ela tá míope e não me viu. Esse pensamento não gera dor, esse pensamento gera neutralidade. Então, a qualidade dos seus pensamentos promovem emoções. Mas todo o pensamento pode ser mudado, desde que você tenha consciência deles. E quando você tem consciência dos seus pensamentos, você muda a sua realidade. Quando você muda os seus pensamentos, você muda a sua realidade. E por isso que ler livros e investir em autodesenvolvimento vai te ajudar com que você tenha essa consciência e você passa a mudar a sua autopercepção, né? Às vezes eu faço um exercício na mentoria que é para a pessoa se reconhecer todos os seus talentos e potenciais. E aí ela vai lá, tem que dar uma notinha ali, né? De cada uma das coisas. E ela fala, mas como é que eu sei que eu sou essa pessoa? Aí eu sempre respondo o seguinte, quando tu vai pra entrevista de emprego, tu não vai falar assim, segundo meu pai eu sou assim, segundo a minha mãe eu sou assim, segundo meu melhor amigo eu sou assim. Não, tu vai pra entrevista de emprego e tu fala, eu sou assim. Então, tudo que acontece na tua vida, os resultados que tu tem são de acordo com a tua autopercepção. Então, se a tua autopercepção tá distorcida, você vai ter resultados que não estão alinhados com aquilo que tu deseja, tá? Então, é importante a gente entender isso. Vamos lá, onde que eu parei? Número 8, tá? Vocês estão gostando, pessoal? Tá legal? Tá legal, tá? Vocês estão aí? Estão comigo? Respondem aí se vocês estão gostando. Parei. Estar aqui com a cabeça lá não resolve nada, então a energia precisa estar alinhada, corpo, mente, espírito e emoções. Número 10. Você sempre terá a escolha de voltar para o Brasil, mesmo que você vire cidadão. Muitas pessoas me procuram com essa dor. Puxa, mas agora então eu vou me tornar cidadã, então eu vou ter que ficar aqui pro resto da vida. Então, ou me perguntam, Jana, tu virou cidadã, tu vai ficar aí pro resto da tua vida? Parece que o resto da vida carrega um peso muito doloroso, muito doloroso. Que bom que estão gostando. O resto da vida carrega um peso muito doloroso. Nada é permanente. Por mais que você chegue aqui e você consiga conquistar a sua cidadania, isso não significa que você não possa voltar para o Brasil, morar no Brasil quando você sentir que isso é importante. Nada na vida é definitivo, nem nós mesmos. Nós não somos definitivos. Tudo é uma passagem. O problema é que a nossa mente, ela cria falsas ilusões de que as coisas estão estagnadas, de que nós não estamos evoluindo, de que as coisas estão iguais. Mas a nossa mente, eu já percebi, né? Eu tava refletindo isso ontem, inclusive. A nossa mente, ela cria uma ilusão fixa das coisas. Ela não acompanha como deveria acompanhar. Por isso que acontece essa falsa ilusão de que tu tá aqui, às vezes, 4, 5, 6 anos. Quem já teve isso, levanta a mão aí que eu quero saber, né? De que tu acha que tu não tá aprendendo inglês. Tu já tá falando inglês fluente, mas ainda fica com aquela old belief, né? Old mindset, a antiga crença de dizer, eu não sei falar inglês. Mas já tá ali mandando ver no inglês e continua repetindo que não sabe inglês. Ou continua repetindo, já achou o propósito e continua dizendo que tá perdida, que tá confusa, tá? Porque o cérebro não acompanha a mudança na velocidade que precisa. Às vezes a gente tá com o nosso mindset da infância, só que a gente já se tornou uma mulher e não percebeu. Então, a gente precisa fazer updates na nossa mente. De quem eu sou, de quem eu estou me tornando. Será que o meu pensamento está acompanhando essa pessoa que eu me tornei? Isso é importante a gente se questionar, porque senão a gente vai ficar com esse old mindset. Um old mindset não serve pra nada, a gente precisa fazer o update do mindset, tá? Então, você sempre vai ter escolha de voltar. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo é um momento. Aí você não carrega tanto peso. Vou ter que ficar aqui agora, nunca mais vou voltar. Não.
te permita viver de acordo com o teu sentimento, de acordo com aquilo que faz sentido para ti no momento, né? Aliás, propósito de vida tá muito relacionado ao sentido da tua vida. E o sentido da tua vida está relacionado ao teu sentir. Ao teu sentir. Não está relacionado ao lógico. Está relacionado ao teu sentir. Eu sempre falo, eu li um livro, tá? Maravilhoso. Foi a Tati, inclusive, que me passou, que é Conversando com Deus. Esse livro fez pá na cabeça. Conversando com Deus. Ele fala que o nosso coração, assim como o sol, o princípio do centralismo, né? Nós todos temos a Terra ao redor do Sol e o nosso coração é o nosso centro. Então a gente sempre tem o princípio do centro. O nosso coração, segundo o escritor desse livro, Conversando com Deus, é a porta de como o universo ou Deus conversa com a gente. Por isso que a gente sente. E demorei um tempo para cair essa ficha. E quando essa ficha caiu, eu entendi, é o coração que a gente precisa seguir. É o chakra cardíaco que precisa ser expandido. A gente vive numa sociedade robótica, industrializada, que massificou a nosso sistema de produção, que nos colocou em caixa, que nos bloqueou a capacidade criativa, que matou o nosso desejo de aprender. A escola matou o nosso desejo de aprender. A gente vai para a escola tem um sistema de prisão, de teste, não é o suficiente o tempo inteiro que você não consegue tirar a nota, porque você tem capacidades diferentes. A gente não pode ser medido de igual, porque cada um é uma fruta diferente, né? Então, a escola matou a nossa capacidade de aprendizado, de criar, de pensar fora da caixa, né? Formatura vem de formatar, então todo o nosso sistema educativo matou a nossa capacidade criativa. A gente acha que a gente tem que sempre seguir uma teoria, senão vai dar errado. Então a gente não aprende uma mentalidade empreendedora, de pensar fora da caixa, de criar, de inovar, de correr riscos, né? A gente está sempre procurando aonde está seguro. Então é importante a gente saber que a gente pode pensar fora da caixa. A gente pode e deve, né, criar essas novas conexões neurológicas. E mais do que isso, viver uma vida alinhada com o nosso sentimento. É isso que eu defendo, é isso que eu ensino na mentoria e é isso que eu quero para todas as pessoas do planeta Terra. Que cada um aqui possa viver de acordo com o que faz sentido para si. Não com o que faz sentido para o namorado, para o pai, para a mãe, para o professor e para a igreja. Mas o que faz sentido para o teu coração, o que faz sentido para ti. O que é, oi Lilian, o que é que faz o teu coração vibrar? O que transborda dentro de ti? E como que você pode, então, co-criar e construir uma vida com aquilo que faz sentido para você? E isso a gente só consegue fazer através do autoconhecimento. Quando a gente sabe que tem vozes, que são ilusões, a mente mente, o coração não mente. A mente, ela tem crenças limitantes, ela tem bloqueios, tem resistências. Ela nos engana o tempo inteiro. Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções e você não é as suas crenças limitantes, né? Você é uma luz maior, muito potente, que tem pensamentos e que tem crenças. Muitas pessoas chegam na mentoria dizendo, eu sou assim, eu sempre fui assim. E eu sempre falo pra ela, você não é assim. Nós não somos nada. Nós estamos numa constante impermanência mutável. Nós somos seres mutantes, orgânicos. Nós não somos constantes e fixos. Essa ideia de que nós somos fixos é uma ilusão. Nós somos mutantes. Então a gente precisa saber que a gente pode mudar, que a gente pode aprender coisas novas, que a gente pode experienciar coisas novas. E que não é porque você ontem era de um jeito que agora você tem que ser assim pro resto da vida. E muita gente que me conhece fala, nossa, Jana, tu mudou muito. Sim. Aí às vezes eu brinco, não é que eu mudei, eu acordei, né? Porque eu tinha uma distorção sobre a minha imagem, sobre quem eu achava que eu era, né? Eu tive uma infância muito difícil dentro de casa, né? E isso ocasionou muitos pensamentos, né, na minha mente, que eram pensamentos que não eram reais, né? Então isso atrapalhou muito. Então, pensamento 11, que seria o último pensamento, que é o seguinte, pessoal. Acreditar no teu sonho. Acreditar e ter um sonho. Não se conformar com o médio,
Ou o medíocre. O que é o medíocre? É um médio. Não se conformar com isso, com pagar a conta, com viver para pagar a conta. Não que esteja errado pagar a conta, não é isso, mas não se conformar com a média. Não se conformar com tá ok. É tentar fazer o teu melhor todos os dias. É aperfeiçoamento contínuo. 1% todos os dias, tá? É trabalhar o teu melhor, é fazer as coisas com excelência. E é fazer as coisas pensando em como que você vai agregar valor para as pessoas, para as empresas que você trabalha. É sair do ego, do eu preciso pagar minhas contas, para como que eu posso contribuir com o mundo melhor. Como você pode contribuir com o mundo melhor. Como você pode fazer a diferença na vida da sua amiga, da sua família, na vida da comunidade que você está inserida, dos seus vizinhos. Como que você pode contribuir com aquilo que você tem, com as suas experiências. Às vezes você não precisa ser um mestre ou formado, né? tá estudando uma nova profissão, né? Por exemplo, para ser nutricionista, você já pode dividir o seu conhecimento com as pessoas, né? O que mais impede a gente de viver a nossa verdade é o medo do julgamento, é o medo da rejeição, é o pertencimento. A gente quer pertencer. E por pertencer, por querer pertencer, às vezes a gente acaba muitas vezes se diminuindo ao tamanho daquele grupo ou ao tamanho das pessoas que estão ao nosso redor, e não diminuindo os amigos ou quem está ao redor, nada disso, mas às vezes a gente tem um potencial maior e aquele grupo que a gente está inserido não está te ajudando a alcançar esse potencial, né? Nós somos as 5 pessoas que nós convivemos todos os dias e a nossa comunidade, ela precisa nos desafiar, né? Durante muito tempo eu demorei para entender isso. E quando eu comecei a me relacionar com mulheres que também estavam nessa busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da espiritualidade, do se desenvolver, né? E quando eu falo crescer, again, não é crescer em termos só materiais, é crescer como pessoa, crescer como alma, tá? Então, eu acredito que cada um aqui pode cocriar a vida que quer, tá? E caiu uma ficha uma vez pra mim, eu tava estendendo roupa aqui e eu tive um pensar que foi o seguinte: como que eu preciso pensar pra alcançar o que eu desejo? Podem anotar aí, gente, papel e caneta, tá? Agora é meio tarde, né, pra falar papel e caneta, mas anota aí. Como eu preciso pensar para alcançar o que eu desejo? Como que eu preciso vibrar para alcançar o que eu desejo? Como que eu preciso agir para alcançar o que eu desejo, né? Como que eu preciso, com quem que eu preciso me conectar para alcançar o que eu desejo, né? Às vezes, se o meu grupo não me estimula, o trabalho de um mentor, o papel do mentor é esse. O papel de um mentor é te ajudar a sair de A e te levar para B. É alguém que já traçou a caminhada que tu queres traçar e que teve êxito e que pode te levar nessa caminhada junto, né? Então, de novo, você pode e deve pedir ajuda na sua carreira, no seu negócio, tá? E entender que tudo que você faz depende dos teus resultados. Não entrar no conformismo de que eu não tive sorte, a vida é assim mesma, imigrante na Austrália tem que passar por isso. Não é verdade. Você merece tá aqui na Austrália e merece viver a melhor vida que você merece viver. Você não veio aqui para passar perrengue, você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui para se ralar, você veio aqui para experienciar, para aprender, evoluir e honrar a tua experiência, crescer, tá? E eu falei pra vocês que eu tinha, na data de hoje, do dia 10 de fevereiro de 2022, que eu tinha feito uma conquista muito grande, que eu jamais imaginei que em 11 anos da Austrália eu teria conquistado. E eu vou falar pra vocês o que é. Na data de hoje, eu conquistei a minha primeira propriedade na Austrália e eu tô muito feliz e muito emocionada. Eu consegui comprar o meu apartamento em Gold Coast, sendo imigrante, sendo mulher, sendo empreendedora, com o meu negócio. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Porque cada um de vocês que está aqui assistindo, cada uma das mulheres que passaram na minha vida, me ajudaram também a acreditar que o meu trabalho era possível. Cada mulher que cruzou minha vida me fez acreditar que o que eu estava fazendo eu estava na direção certa. E eu jamais imaginei que eu poderia ser capaz de comprar o meu imóvel aqui na Austrália.
e eu comprei. Eu tô muito, muito feliz. Hoje eu me tornei proprietária, né? No dia 10 de fevereiro é quando eu recebi as chaves do apartamento e realmente eu não imaginava que eu seria capaz de conquistar essa grande vitória. Eu ouvi muito do mercado de trabalho que eu jamais conseguiria prosperar, que não era suficiente, gratidão pessoal, e que não seria possível, né? E eu não acreditei, eu segui, tá? E por que eu tô dividindo essa vitória com vocês? Essa vitória não é só uma vitória material, ela é uma vitória ela é muito maior do que uma vitória material, é uma vitória espiritual. Porque quando a gente se coloca no movimento de servir, a prosperidade chega na nossa vida. Quando a gente sai do eu, quando a gente overcome, né, os obstáculos, quando a gente se permite sair das resistências, obrigada pessoal, quando a gente permite sair das resistências, a gente consegue sair do ego, do eu. O que você vai pensar de mim? O que o outro vai pensar de mim? Eu estou aqui a serviço. É você se conectar com a sua missão maior. E isso, quando você consegue fazer isso, você coloca o seu trabalho e prospera, né? É quando você pensa em como que você vai agregar valor na vida das pessoas. E eu acho que é quase surreal a gente pensar, né, que há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu me sentia totalmente perdida, em depressão, em cima de uma cama, sem saber qual era o meu propósito, né? Tive momentos de muita dor, de muito sofrimento, até que eu consegui ter esse despertar e consegui entender que eu podia mudar a minha vida. Tudo que você quer alcançar, você pode conquistar. Desde que você coloque energia, esforços e trabalhe num alinhamento para que você consiga isso. E eu sou a prova disso, as minhas mentoradas são a prova disso, e todo mundo que consegue as coisas é a prova disso. A gente pode manifestar e co-criar. Eu quero que você acredite que você também pode, né? Porque como que eu escutei coisas como mulher no mercado de trabalho que são surreais. Por exemplo, teve uma chefe que disse assim pra mim: você não precisa de uma carreira, você precisa de um marido. Quando ela falou isso, logo em seguida eu pedi demissão. Logo em seguida eu pedi demissão do trabalho. Porque ela falou pra pessoa errada. Nós mulheres temos o potencial de mulher, né, homem, né, também, mas nós mulheres, aqui eu tô falando de mulheres imigrantes, que é o meu público, né, majoritário, temos o potencial de conseguir as coisas por nós mesmas. Muitas vezes a gente não precisa de um marido só para conseguir as coisas materiais, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando eu fui assinar no cartório o apartamento, o cara do cartório perguntou 3 vezes a minha certidão de casamento. Acredite ou não. Eu disse pra ele: eu sou solteira, não tenho marido, né? Então, assim, às vezes é difícil até pro inconsciente coletivo, pro mercado tão patriarcal que a gente vive, acreditar que uma mulher solteira, empreendedora, vivendo fora de um país, é capaz de conquistar e comprar um imóvel, né? E eu comprei com o meu dinheiro, né? Não foi herança de família, não foi nada, foi... Em 11 anos foi eu juntando dinheiro, trabalhando muito. Eu trabalhei muito. Ano passado, ano retrasado, nada nas nossas mãos vem de graça. Tudo precisa, a gente precisa manifestar, a gente precisa co-criar, mas a gente precisa trabalhar para que as coisas aconteçam, né? E trabalhar bastante, trabalhar com um propósito, né? Então, essa é a novidade que eu queria contar pra vocês. Vocês estão acompanhando aí o meu movimento de 11 anos morando na Austrália, 11 anos vivendo nesse apartamento. Foi muito estressante, desgastante, conseguir entrar no mercado, né? Estrangeiro para comprar um imóvel na Austrália é muito desafiador, porque eles dão preferência para locais, né? Então eu tive que negociar em inglês, né? Foi assim, ó, muito, muito desafiador sozinha, né? Fazendo isso. Mas eu consegui. E você também pode conseguir. Você também pode conseguir, porque você não é diferente de mim, tá? É isso que eu quero te trazer.
E eu quero contar isso porque eu tava pensando, algumas pessoas falaram, não conta das tuas aquisições. Mas assim, eu acredito em prosperidade, né? E abundância. E eu acredito que a gente pode co-criar a vida dos nossos sonhos. Um dia eu manifestei isso e eu trabalhei para conseguir conquistar isso. Então, eu quero dividir essa inspiração com você. Porque eu quero servir de inspiração por você, com você. Essa é a minha missão, né? Eu quero passar por essa jornada aqui na Terra e dar o meu melhor, né? Então, assim, isso é importante a gente saber que essa missão é algo pra mim, né? Importante, né? Já que eu não podia ter filhos, enfim. É o que eu tenho pra mim de missão e eu quero compartilhar isso como inspiração para que você também consiga se inspirar, para que você também consiga crescer e para que você veja que é possível. É possível mudar, é possível transformar, é possível conquistar tudo que você queira, desde que você remova essa resistência da mente, entenda que a mente faz essa ilusão e que você pode investir, se desenvolver e conquistar o que você quiser, tá bom? Eu quero agradecer de coração, eu tô muito emocionada na live de hoje, é uma conquista muito grande pra mim. Eu quero te convidar, do fundo do coração, para quando a gente terminar essa live, para você colocar lá o aprendizado que mais te tocou ou a frase que mais te impactou. E se você, por gentileza, puder dividir esse conteúdo que é tão rico, né, de medicina, de sabedoria, que transformou a minha vida, que ajuda a transformar a vida de mulheres no mundo inteiro, que você possa dividir com a sua melhor amiga, com as pessoas que você ama, marcar suas amigas, né? Porque hoje em dia cada vez o Instagram mostra menos, né? Então, assim, vocês ajudarem, né, essa live chegar na mão de mais pessoas para que a gente consiga trazer, né, esse encorajamento para nós que somos imigrantes e que a gente sim consegue fazer diferente, que sim, imigrante na Austrália não precisa vir aqui para passar perrengue, que sim, que você pode conquistar um trabalho melhor, que sim, que você pode conquistar sua cidadania, que sim, você pode conquistar sua casa, sim, você pode conquistar o que você quiser. E eu tô aqui para te dizer isso. E quero ajudar cada vez mais pessoas com lives gratuitas, com tudo que eu puder fazer para ajudar, porque eu tô sendo ajudada também, né? Eu não tô fazendo esse trabalho sozinha, eu tô, desde o meu despertar espiritual, eu sinto um chamado muito forte de guias espirituais me ajudando nessa caminhada. E eu tô aqui numa missão muito superior do meu ego, da minha carreira, é uma missão maior. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Obrigada por ser esse exemplo. Eu que agradeço Cássia. Cássia é minha mentorada, linda. Tá tendo uma transformação incrível de descoberta. A Ellen falou, parabéns pela conquista. Que Deus abençoe seus caminhos, seus sonhos. Gratidão, Ellen. A Lu falou que maravilha, né? Eu ter parado nessa live, poder aprender um pouco mais sobre você, essa história maravilhosa. O mundo é teu, o mundo é nosso, né? A gente tem que estar aqui, todo mundo tem muito para compartilhar, né? Eu quero encorajar que cada um compartilhe um pouquinho da sua sabedoria, da sua medicina, porque a gente vive em comunidade, a gente é uma soma, cada um tá aqui para ajudar com a sua medicina, com o seu gift, com o seu talento. Quando a gente começa a descobrir isso, o mundo transforma, você tem algo muito valioso para contribuir com o mundo. Eu quero que tu saiba disso, que tu sinta isso, que por mais que você ache que você não tem nada de especial, você tem sim, só você precisa descobrir com autoconhecimento e autodesenvolvimento, tá? Então, o Anderson falou, você me inspira demais, gratidão por compartilhar. Quem tá chegando agora, contei momentos reveladores, os 11 aprendizados nesses 11 anos de Austrália, uma das maiores conquistas na minha vida, hoje no dia 10 de fevereiro, 2 dias antes do meu aniversário. E eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, cada mentorada, cada pessoa que participou do meu trabalho, que me encoraja, vocês me encorajam, vocês me inspiram e vocês me ajudam a ser essa pessoa melhor todos os dias. Eu quero que vocês saibam disso. Cada pessoa que tá aqui me ajuda, me inspira a me tornar a minha melhor versão, a eu cuidar de mim para eu poder cuidar também dos outros. Eu tenho essa missão, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa live e é isso, eu tô aqui feliz de ir pra Gold Coast. Tem alguém de Gold Coast aqui, por favor? Me fala, porque eu quero chegar em Gold Coast e quero fazer um movimento aí de mulheres muito legal.
Tenho projetos aí muito legais aí do business pra gente fazer roda de mulheres, pra gente falar das nossas carreiras, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas inseguranças e como que juntas e unidas a gente pode se ajudar para se fortalecer, trazer esse espírito de sisterhood e de união, de grupo, de comunidade. Tá bom? Um grande beijo para vocês no coração de todo mundo e gratidão. E é isso. Vão acompanhando aí toda quinta-feira às 20h20 a gente tem o Fale com a Jana. E quem sentiu o chamado de me conectar, de conversar comigo, o ponto de partida, tá? Você falando, é o encontro estratégico. Então você pode buscar o seu encontro estratégico lá no meu link da bio. E aí eu faço um diagnóstico, entendo onde você tá e também posso te ajudar, né? A entender onde você quer chegar, tá bom? Então a Ellen tá falando, estão me mudando pra Gold Coast esse ano também. Esse grupo vai ser demais, vai ser incrível. Não posso esperar viver o verão aí de Gold Coast e aproveitar toda essa energia que essa cidade tem, que é incrível. Um beijo, pessoal, gratidão e até mais, até a próxima live. Tchau, tchau!